Olá pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de eletricidade, tá? Hoje então, como eu tinha comentado, né, no final da última aula, a gente vai estudar aí, né, fazer uma breve revisão, né, um apanhado de alguns conceitos que a gente viu na primeira área aqui, então, da disciplina, né, algumas coisas mais básicas, certo? E vamos então fazer alguns exercícios aí para vocês se prepararem para a prova, tá? E acho que se vocês conseguirem resolver e entender bem o que vocês estão fazendo nesses exercícios, vocês não devem ter muito problema para fazer a prova, ainda mais com o tempo que eu vou dar para vocês, certo? Então, mais detalhes, né, da prova eu vou divulgar daqui a pouco ali no Moodle. Eu vou fazer um vídeo separado para isso, tá? Para deixar bem claro para vocês, tá? E espero que, né, tenha contribuído aí com a aprendizagem de vocês nessa primeira área e que todos tenham absorvido o máximo possível aí, tá? Qualquer dúvida que surja aí, entre em contato, tá? E a gente pode elucidar qualquer questão, certo? Então, abração pessoal, aproveitem a aula. Vamos lá então. Bom, né, pessoal? Então, como eu comentei, né, na aula de hoje, a gente vai dar uma reforçada nos conceitos, né, todas as coisas que a gente viu lá desde a primeira aula, né? Ou pelo menos os tópicos mais importantes, né? Mais pertinentes aqui para nossa primeira área, tá? Fazendo um resumão aí com vocês. E depois a gente vai corrigir, né? Mais alguns exercícios, né? Os exercícios que ficaram, então, da aula passada, certo? E acho que com esses exercícios e com todos os exercícios que a gente tem feito aí, né, desde a primeira aula, e são vários, né, para cada tópico, eu imagino que vocês estejam bem preparados já para a nossa primeira provinha aí, certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, os tópicos da aula de hoje, né, como eu comentei, revisão dos conceitos abordados na área 1 da disciplina e correção dos exercícios de fixação da última aula. Então, relembrando aí com vocês, né, pessoal, conceitos bem básicos, né? Começando lá da primeira aula, carga elétrica, né? Então, carga elétrica é uma propriedade elementar, né, de um elemento, né, dos materiais, certo? Ela é medida em Coulomb, né, e pode ser negativa ou positiva em função da concentração de elétrons, né, e prótons, certo? Então, na medida em Coulomb, um Coulomb é o equivalente ao total de 6,3 vezes 10 na 18 elétrons, tá? Beleza. Corrente elétrica, né? Corrente elétrica, então, é o fluxo ordenado, né, dessas cargas através de um elemento, né? A gente tem, então, tipos diferentes de corrente elétrica, né, sob a perspectiva de análise de circuitos elétricos e de eletrônica, né? Da corrente contínua aí, né? Que é o que a gente tem lidado até agora, né? Vocês reparem que a gente sempre tem um valor fixo ali, né? Para cada variável que a gente está vendo. Isso é em função das fontes, né? De corrente e de tensão, que são, né, contínuas, certo? A gente tem também corrente, né? Variável, certo? Que isso aí é um tópico que meio que sai aqui do escopo da nossa disciplina, mas vocês veriam isso numa disciplina, por exemplo, de instrumentação, onde vocês teriam ali uma incerteza atrelada a um sensor ou algum tipo de aparato de medição, né? Então teria um valor variável, né? De uma certa leitura ali, né? Vocês têm uma incerteza, certo? Uma variação, uma flutuação desse valor. A gente não vai mexer muito aqui com isso, tá? A gente vai mexer sim com corrente alternada, né, na próxima área da disciplina, quando a gente começar a estudar a corrente AC, então, né, corrente alternada. E lá para o final, quando a gente for fazer um apanhado bem rápido de eletrônica lá, né, que a gente vai ter uma semana de eletrônica, aí a gente vai ver a corrente pulsante, né, que é resultado da aplicação
diodos, né, na corrente alternada. E isso é feito para gerar, então, no fim da cadeia lá uma tensão, né, e uma corrente contínua para que a gente possa usar nossos aparelhos aí conectados à rede elétrica, né? Então, por exemplo, o celular, quando vocês querem carregar, vocês não ligam ele direto na tomada, né? Vocês usam um carregadorzinho, né? Nesse carregador a gente faz todo esse processo de transformar a corrente alternada em corrente contínua pulsativa, né? Ou pulsante, e depois em corrente contínua, certo? Então a corrente elétrica é medida em amperes, né? Onde um ampere equivale a um coulomb por segundo, né? Então essa taxa de fluxo, aí, certo? A gente tem também a resistência elétrica, né? Uma propriedade então de oposição ao fluxo da corrente elétrica, né? O complemento dela é a condutância, né? Foi amplamente estudada lá pelo Ohm, né? E a unidade dela é dada, né, em função dos estudos todos que ele fez, em homenagem a ele, dada em Ohm, certo? A gente tem a tensão elétrica também, né? Que é a diferença de um potencial devido ao desequilíbrio das cargas, né? Então, na prática, né, manter essa separação de cargas, né, implica em criar uma tensão no sistema, né? Assim que vocês podem encarar isso, tá? E a gente tem também, né, a gente pode expressar isso da seguinte forma, né? A tensão elétrica, então, ela é a energia necessária para produzir o movimento das cargas entre dois pontos de um caminho elétrico, certo? Então essa é a tensão elétrica, né? Está relacionada também com o trabalho, né? É medida em volts, em homenagem ao nosso grande Alessandro Volta lá, inventor da pilha fotovoltaica, né? E o cara que sedimentou aí os pilares, né, dos circuitos elétricos e proporcionou muitos dos avanços aí, né, nessa área depois, justamente pela invenção da pilha e pela daí popularização, né, desse tipo de campo de estudo. Outro conceito importante é a potência elétrica, né, que pode ser encarada então como a velocidade de transferência de energia, né, medida em watts ou joules por segundo, né. E como a gente viu, né, há tipos diferentes de potência elétrica, né? Então, ela pode ser medida, né, ou mencionada em função da potência aparente, né, que é volt-ampere, certo? Que seria a potência total entregue a uma residência ou a uma unidade, né? A potência ativa, que é o que de fato dessa energia se transforma em trabalho, né? E é medida em watts. E a potência reativa, né? Que é medida em volt-ampere reativo, que é então a fração, não, a parte dessa potência aparente que é empregada, né, em fenômenos secundários, né? Por exemplo, na criação de um campo magnético para a utilização de um motor, coisa do tipo, né? Então, não é diretamente transformada em trabalho, mas é também importante, né, para a utilização, certo? A gente viu também diferentes tipos de fontes, né? Então, fontes de tensão e corrente, né? Onde e aqui a gente está trabalhando só com fontes contínuas, né? Por enquanto, depois a gente vai começar a mexer com fontes alternadas também, né? Mas, então a gente tem essas simbologias aqui, né? Para as fontes de tensão e fontes de corrente, né? Independentes, elas podem ser independentes, né? São as fontes que vão ter sempre aquele valor ali mencionado, né? Ou dependentes, certo? Que são fontes que dependem de alguma outra variável do circuito, como a gente já viu várias vezes, né? Lembrando então em relação à simbologia, as fontes dependentes elas são descritas por esse quadradinho aqui, né? Enquanto, enquanto as nossas fontes independentes são então descritas ou, né, por esses círculos aqui, né, para tensão e corrente, ou essa aqui é bem comum também para tensão elétrica, tá, pessoal? Fonte de tensão, essas duas barrinhas
paralelas aí que significam então uma bateria, né? Essa é a ideia, né? Então, e elas podem, né, estar associadas de diversas formas aqui nos circuitos, né? Aqui então um exemplo de uma fonte de tensão que tem o valor de 10I, né? Ou seja, ela é dependente dessa variável I aqui desse circuito, ok? Tranquilo. Então, outra coisa que é fundamental, né, vocês estarem bem afiados já, né, a essa altura é na identificação, né, dos componentes do circuito, certo? Então, saber identificar o que que é um nó, o que que é um ramo e o que que é uma malha, né? A saber, então, né, ou melhor, a lembrar, porque vocês já sabem, um nó, então, um circuito elétrico, né, é um ponto em que dois ou mais terminais estejam ligados, né? Então, se vocês tiverem mais de um componente, né? Se ele não estiver flutuando no espaço, se ele estiver conectado com outro componente, vocês vão ter um nó, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui o nó A, B e C, certo, pessoal? Três nozinhos aqui, tá? Tá. O ramo é, então, o caminho entre dois nós, né? Que na prática é um componente, né? Nesse exemplo aqui, então, a gente tem como ramos, né, esses três resistores, né, e também as duas fontes, né? Então, cada ponto desses é um ramo, certo? Tá? E malhas são os caminhos fechados, né, envolvendo um ou mais ramos do circuito, certo? Então, na malha aqui, né, vocês têm, nesse exemplo aqui, vocês têm três malhas, certo? A primeira, então, envolvendo essa fonte e os dois resistores, a segunda, né, esses dois resistores, e a terceira, esse resistor e a fonte de corrente, certo? Bem tranquilo. Outra coisa que é muito importante vocês lembrarem, né, é da lógica por trás das leis de Kirchhoff, né, que são muito importantes, né, foi o que nos deu a oportunidade, então, de começar a estudar mais sistematicamente a análise de circuitos elétricos mesmo, né, e começar a fazer associações bem mais complexas, né, envolvendo fontes e resistências, né, e outros elementos também, certo? Então, a gente pode aplicar as duas leis que basicamente, né, utilizam o princípio da conservação de energia, né, para ser desenvolvidas, né? E sendo elas então a lei das correntes, né? A primeira, e a lei das tensões, a segunda, né? Ou a lei dos nós e a lei das malhas, né? Como também são conhecidas, certo? Então a lei dos nós ou das correntes nos diz o quê? Nos diz que a corrente que entra no nó sai de um nó, né? Simples assim, certo, pessoal? Então a soma da corrente total que entra no nó é igual à soma da corrente total que sai. Daí o princípio de conservação de energia, né? Então a gente não perde nada aqui nesse nó, né? Aqui no exemplo, né? Por exemplo, aqui a gente pode arbitrar que está entrando I1 por aqui e saindo I2 e I3 por aqui, certo? A gente podia arbitrar, por exemplo, que estava entrando I1 e I3 e saindo I2, certo? Ou entrando I2 e saindo I1 e I3, certo? Tudo isso é convenção de sentido da corrente elétrica, né? No máximo que vai acontecer é que a gente vai achar uma corrente final lá com um sinal inverso e vai verificar então que a suposição de sentido de corrente elétrica que a gente fez está errada, né? Que deveria ser no outro sentido, certo? Tranquilo, né? E a lei das malhas, então, né? Nos permite calcular a queda de tensão, né, em cada um dos componentes da respectiva malha, né? Isso também baseado no princípio de conservação de energia. Então, se a gente tem uma fonte aqui, né, numa malha fechada, a gente vai ter uma queda de tensão proporcional em cima de cada componente dessa malha, certo? Então, e a soma dessas quedas vai ser igual à fonte, né? Então, a energia sai daqui, né, percorre essa malha e retorna para a fonte, certo? Essa é a lógica, né? E através dessas duas leis aqui a gente consegue calcular, né, os equivalentes
de queda de tensão, né? Ah, e, e caminho da corrente elétrica também, certo? E aí a gente consegue, né, fazer as generalizações ah, da resistência equivalente, né, em série aqui e da resistência equivalente em paralelo, certo? Lembrando então, né, que num circuito em série a resistência total, a resistência equivalente é a soma dos resistores, né? E que a gente pode calcular a queda de potencial, né, em um resistor específico por essa formuleta aqui, né? Então considerando o valor desse resistor em específico, por exemplo aqui um R2, e dividindo pela soma total, né, pela resistência equivalente dessa malha em série e multiplicando pela tensão de alimentação, certo? Da mesma forma, a gente pode calcular a resistência equivalente, né, em paralelo através dessa equação aqui, né, e calcular também um, a, o caminho, né, da corrente, ou por onde vai o quanto, né, qual percentual de corrente vai por cada ramo do circuito em função das resistências, né? Vejam que se a resistência é uma oposição ao fluxo da corrente elétrica, né, faz todo sentido que ela percorra com mais intensidade um ramo que ofereça menos resistência, né? Aqui é pertinente sempre vocês lembrarem daqueles exemplos, né, de analogia do fluxo da corrente elétrica com o fluxo de água no encanamento, certo? Então, tranquilo. Lembrem do caso específico, né, dos resistores em paralelo, onde se vocês tiverem dois deles, né, a resistência equivalente vai ser o produto desses dois resistores pela soma deles, certo? Como a gente já viu em vários exercícios anteriores. Então, essas são as ferramentas básicas, né, para análise de circuitos elétricos, né, pessoal? E, e aliadas a elas, né, a gente tem também outras ferramentas muito importantes, né, que podem facilitar muito o nosso trabalho, né, que são né, as transformações de triângulo-estrela, estrela-triângulo, né, transformação de fontes, linearidade, superposição, que a gente viu na última aula, né, e os teoremas de Thevenin e Norton, né. Então vamos dar uma refrescada aqui nisso tudo antes da gente prosseguir, certo? Então, lembrando, né, a transformação triângulo-estrela, isso aqui eu já bati bastante em cima disso, né, no começo aí das últimas aulas, tá? Então, nem sempre a associação de resistores que a gente vai ter num circuito, quando a gente for analisar ele, né, vai ser um circuito ou série ou paralelo, né, puro, né? Na prática, a gente tem muitas complicações aí, né, e arranjos mais complexos, tá? E nesse sentido, né, essas transformações de triângulo-estrela, elas vêm aí para nos ajudar muito a simplificar, né, essa associação de resistores, porque a gente pode então, né, escrever um equivalente daquele circuito ali que a gente está né, transformando, né, de uma forma que nos facilite muito o cálculo da resistência equivalente, tá? E de outros parâmetros do circuito depois, né? Então, lembrando, né, a cara de um circuito triângulo, né, é esse de fora aqui, né, um triângulo, efetivamente, né, onde a gente tem os valores dados, então, das três resistências aqui por RA, RB e RC, tá? E já um circuito estrela, né, tem essa cara aqui de Y, né, esse circuito aqui do meio, tá? Que é descrito, então, por R1, R2 e R3, né? Aqui estão as relações, né, de transformação entre eles. Acho que a gente já fez bastante exercício disso, né, nas últimas aulas. Vamos fazer mais hoje, então não vou me deter tanto aqui, né? A essa altura acho que vocês já têm uma boa intuição disso, se é que já não decoraram essas equações, tá? Lembrando o caso especial, né, aqui, quando os valores das resistências são iguais, tá? Tanto R1, R2 ou R3, ou RA, RB e RC, a gente tem então esse fator de 3 aqui, né, para transformar, né, essas equivalências, né? Então, se
Se a gente tem um circuito triângulo que é para passar para a estrela, a gente divide por 3, né, o valor de cada resistência. E se a gente tem um circuito estrela e quer passar para triângulo, a gente multiplica por 3. Certo? Então, outra coisa que a gente viu recentemente também, né, foi a transformação de fontes, né? Onde a gente pode, então, né, transformar uma fonte de tensão com resistor em série em uma fonte de corrente com resistor em paralelo, né? E vice-versa, né? A gente faz isso utilizando a lei de Ohm, certo? Bem tranquilo. E lembrando que a gente pode usar, né, muitas vezes, né, em teoria infinitas vezes essas transformações para que a gente tenha então, né, uma simplificação aí no nosso circuito elétrico até o ponto da gente conseguir calcular, né, de forma bem prática e bem objetiva, né, aquilo que a gente quer calcular, certo? Beleza. Ah, Em relação ao teorema da linearidade, né, pessoal, é aquela coisa da resposta do circuito, né, aquele fenômeno da resposta do circuito ser proporcional à entrada, né, e diretamente proporcional. E aí, quando a gente fala em diretamente proporcional, se uma constante for multiplicada na entrada, essa mesma constante vai aparecer lá na saída, né? Então, se eu tenho uma entrada 1 ali, 1 volt, e eu estou medindo 10 amperes em algum lugar do circuito, né, que é a minha saída, se eu começar a entrar com 10 volts, vou começar a sair com 10 amperes, tá? Essa é a ideia. Né? Essa propriedade é particularmente útil, né, porque a gente pode também arbitrar valores iniciais, né, para as variáveis que a gente quer descobrir, né? E fazer o caminho inverso, né? Começar a calcular tudo até a fonte. E se a gente vê que a fonte não bate com o valor que deveria, né? A gente pode simplesmente multiplicar uma constante, né? Para chegar na resposta, né? Vejam que isso é uma técnica bem interessante porque é quase que uma prova real, né? Do que a gente está fazendo e calculando, certo? Então é difícil errar, né, uma análise de circuito se vocês fizerem dessa forma. Tá? A gente tem também, né, como ferramenta aqui bem importante da análise de circuitos, né, os teoremas de Thevenin e Norton, né, que foram muito populares aí ao longo do século XX, tá? Porque oferecem então, né, simplificações muito grandes, né, e formas muito práticas da gente calcular circuitos extremamente complexos e conectar eles, né, averiguar o efeito de conectar eles com cargas diferentes, né? Então a gente consegue gerar todo um equivalente, né, de tensão, resistência ou de corrente equivalente, né? No caso do Norton ali, resistência, tá? Consegue gerar esses parâmetros para um circuito muito complexo e consegue saber o que acontece, né, de forma bem rápida e bem prática se a gente conectar diferentes cargas na saída desse circuito, né, ao invés de a cada vez que a gente conectasse a carga ter que recalcular tudo de novo desde o começo, né? Então a ideia foi tornar essa análise, né, bem mais prática, o que de fato acontece, né? E a superposição aqui, então, né? Também uma ferramenta muito útil, né? Quando vocês têm ali um circuito com várias fontes, né? Então, qual é a ideia? Ao invés de vocês fazerem várias malhas ou vários nós, né? Ou ter que calcular um monte de resistência equivalente e tal, em circuito muito grande com muitas fontes, vocês conseguem analisar individualmente, né, o efeito de cada fonte na variável de saída que vocês querem. E aí, com isso, então, no fim, vocês conseguem só somar os efeitos dessas fontes, né, e, e chegar na resposta final de vocês tranquilamente, certo? O que também é muito útil, né? Apesar de geralmente gerar mais etapas, né, de resolução dos circuitos, porque
Afinal de contas, a gente vai calcular, né, várias vezes, uma vez para cada fonte. As análises costumam ser bem mais simples, porque a gente anulando, né, desativando as fontes ali do circuito, a gente acaba simplificando muito o circuito, né? Então, e aí tem aquelas regrinhas de aplicação, né? Lembrem delas lá, a gente vai fazer um exercício disso daqui a pouco, certo? Beleza, pessoal. Então vamos aí aos exercícios de fixação, né? Que buscam então preparar vocês para a nossa provinha da aula que vem. Vamos lá. Então, pessoal, começando aqui, né, de um exercício de associação de resistências, né? Como sempre, tudo que vocês têm que fazer aqui é calcular, então, a resistência equivalente, né, no ponto, entre o ponto A e B, né, R a B, tá? Para esses dois circuitinhos aqui, né, circuito A e o circuito B, certo? Então, aqui estão as respostas, né? Vamos ver como é que a gente resolve esse circuito, então, certo? Então, pessoal, começando aqui do primeiro exercício, no exercício A, certo? Imagino que a essa altura vocês já tenham facilidade, né, para identificar aí as topologias, né, e transformarem livremente aí, né, as associações entre série, paralelo e, quando necessário, também aquelas equivalências, né, de triângulo estrela, certo? Então, olhando esse circuito aqui, onde vocês imaginam que a gente pode simplificar de cara já, né? Imagino que vocês tenham visto essa rede em estrela ali no meio, né, pessoal? Certo? Então, é aqui que a gente vai atuar num primeiro momento, certo? Transformando então essa rede estrela em uma rede triângulo, né? Reparem que se a gente não tivesse esse resistor aqui de 10 ohms, certo? Bastaria então a gente fazer o paralelo, né? Entre esses dois ramos aqui, né? Esses dois trechos do circuito, né? Entre a soma de 10 e 10 e a soma de 20 e 20, certo? Então, um paralelo entre 20 e 40, mas como a gente tem esse resistor de 10 ohms aqui no meio, né? A gente não pode, então, fazer um circuito paralelo equivalente direto, né? Então, para isso, a gente usa a transformação estrela-triângulo primeiro, né? Aqui vai acontecer uma coisa interessante de novo, né, pessoal? Lembrem que a gente tem, então, a condição especial, né, de uso daquela equação de transformação lá, quando a gente tem valores iguais, né, de resistências, né? E é isso que vai acontecer aqui, certo? Então, a gente tem aquela nossa equivalência lá, né? Quando a gente tem, então, um circuito triângulo que é passar para a estrela e valores iguais, né? A gente só divide por 3. E, complementarmente, quando a gente tem um circuito em estrela, né, e quer passar para triângulo, a gente multiplica por 3, certo? E é isso que a gente fez aqui, né? Então, a gente substituiu aquele circuito estrela por um circuito triângulo aqui, né? E arbitrou então o valor de 30 ohms, né, em vez de 10 para cada uma dessas resistências equivalentes, né? Reparem que aqui agora o nosso problema ele ficou bastante simples, né? Porque essa organização aqui, né? Então agora em função dessa nova topologia em triângulo aqui no meio, né? Nos dá então a possibilidade de calcular vários trechos aqui, né? Esses 3 trechos em paralelo para a simplificação do circuito, né? Então é isso que a gente busca fazer agora, certo? Então aqui a gente vai ter os mesmos valores, né? Um paralelo de 30 e 20 ohms, né? Nesses dois trechos. E aqui um paralelo entre 30 e 30, certo, pessoal? Então, como vocês já devem ter percebido a essa altura, né? Quando a gente tem um paralelo de dois resistores iguais, a resistência equivalente sempre vai ser a metade, né, deles, certo? Então, para 30 ali o paralelo fica 15, e o paralelo entre 30 e 20 ohms dá 12 ohms, certo? Então, a gente pode reescrever esse circuito de maneira muito mais simples, né? E
Então, fazer o paralelo, né, dessas resistências equivalentes que nos sobram aqui, né, que vai ser então o paralelo entre 15 e 24 ohms, certo? O resultado então que vai nos dar 9.231 ohms, como nos diz a resposta aqui, certo? Acho que bem tranquilo, né? Nesse próximo circuito, então, pessoal, exemplo do anterior, né? A gente tem uma situação parecida, a gente tem ali resistores, né? Um pouco mais periféricos aqui, né? Um pouco mais soltos, e tem então essa rede em estrela bem no meio do circuito aqui, né? Da, de igual forma, né, o que a gente tem que fazer para simplificar, né, de forma bem objetiva esse circuito é trabalhar nesse arranjo em estrela aqui, né, transformando ele em triângulo, certo? Então é nele que a gente vai agir, né? Lembrando que dessa vez ele não está equilibrado, né? Então a gente vai ter que usar as equações lá, né, para calcular o RA, RB e RC, que equivalem à resistência, né, em triângulo dessa rede, né? E chegando então nesses valores, a gente vai chegar num equivalente, né? Mostrado aqui no próximo slide. Certo? Só uma coisa, lembrem que então quando vocês forem calcular, né, esses caras, no caso aqui o R1, R2 e R3 são expostos dessa maneira que eu estou mostrando aqui, certo? Para substituir nessa equação, ok? Então a gente vai ter essa resultante aqui, né? Quando a gente substitui por um modelo triângulo, aquela rede interna ali de resistências, né? Que nos dá a possibilidade, então, né, de calcular aqui essas duas resistências equivalentes aqui, que eu chamei de R' e R duas linhas, tá? Porque é só um valor transitório aqui no meio de cálculo, tá? Que são, então, um paralelo, né, de 20, de 30, perdão, e 70 ohms aqui em cima, né? 35 ohms e 15 ohms aqui embaixo, certo? E o resto aqui a gente não mexe por enquanto, né? A gente vai primeiro calcular esses caras e depois a gente vê como lidar, né, com o resultado, então, tá? Então a gente tem esses valores de equivalência, né, pelo que a gente calculou ali, certo? Então 21 ohms e 10 ohms e meio, né? E vai ter essa associação resultante, né? Que é bastante simples, né, pessoal? Então, para fazer a resistência equivalente disso aqui, o que que a gente faz, né? A gente soma esses resistores em série aqui, né? O 21 e o 10,5, né? Faz o paralelo deles, né? Com essa outra resistência aqui, né? Bem tranquilo, certo? E soma com 25 ohms, né? Então isso vai nos dar a nossa resistência equivalente, que é de 36,25 ohms, certo? Então vocês devem chegar nesse resultado aí por esses passos que eu apresentei para vocês aqui agora, certo? Próximo exercício, pessoal. Lembre que, né, a princípio vocês poderiam resolver então esse tipo de circuito por qualquer uma das técnicas que a gente, né, já tinha estudado até agora, já estudou até agora, né? Não faz diferença a princípio, né? Aqui eu estou sugerindo técnicas específicas só para que vocês pratiquem, né, conceitos mais específicos e se preparem para a provinha de vocês aí, né? Mas a princípio, se eu não especificar qual uh, qual técnica, né, vocês têm que usar e tal para resolver o circuito elétrico, vocês podem utilizar qualquer um, certo? Então aqui, né, eu estou pedindo para vocês resolver esse circuito através de uma transformação de fontes, né, para determinar então Vx, né, onde Vx é a tensão, né, AB aqui, né, a tensão em cima desse resistor de 12 ohms aqui, certo? Isso em função de uma fonte de 50 volts, né, fonte de tensão, de uma fonte de corrente de 8 amperes e de uma fonte de tensão de 40 volts, né? Aí você me perguntou, Vinícius, não poderia, por exemplo, aqui usar
superposição, calcular uma fonte de cada vez, poderia, tranquilamente, né? Até ia ajudar também vocês, né? Mas, mas vamos aqui usar a transformação de fonte para simplificar o processo, né? Que é ainda mais fácil com transformação de fontes, tá, pessoal? E como que a gente faz isso? Né? Então, sendo que a tensão resultante que a gente quer calcular é em cima desse cara, né? Assim, como regra geral, né, pessoal, vocês sempre têm que meio que evitar de mexer inicialmente, pelo menos, numa fonte que está muito próxima da variável de interesse de vocês, né? Então aqui a gente pode trabalhar, né, com as fontes de tensões, né, que estão mais isoladas, certo? Mais distantes desse camarada aqui, né? A fim então de nos gerar um circuito que a gente possa ir simplificando aqui, né, a nível de resistência ou de corrente total que vai circular por esse cara, né, e que vai nos permitir então calcular esse valor, tá? Como é que a gente faz isso, né? Lembrem que para achar o equivalente da fonte de corrente, tensão dividido por resistência, né? Então aqui fonte de tensão em série com uma resistência, né? Divide 50 por 10, vamos ter uma fonte então equivalente de 5 amperes, né? Claro que lembrando que a resistência vai em paralelo agora, né? Aqui, analogamente, 40 por 20, 2 amperes, certo? Então, a fonte resultante de 2 amperes com aquela resistência agora em paralelo, certo? Já lá do outro lado, como eu comentei, né? Fonte de 5 amperes, resistência 10 em paralelo, certo? Reparem que agora a gente pode simplificar alguns fatores do circuito aqui, né? Por exemplo, eu posso somar essas duas fontes aqui, né? Que estão então apontando para o mesmo lado, né? Se tivesse uma ao contrário, eu subtrairia, né? Faria subtração desses valores, né? A diferença deles. Aqui então eu somo, né? Vai dar uma resultante de 10 amperes, certo? Que eu posso então multiplicar com essa resistência para fazer uma nova transformação e chegar num valor equivalente para uma fonte de tensão com uma resistência em série, né? Aqui eu posso simplesmente fazer a resistência equivalente desses dois resistores, né? E é o que eu estou calculando aqui embaixo, né? 10 paralelo com 40. Chego em 8, né? E desse 8 eu faço então a fonte de tensão equivalente aqui desse lado de novo, né? Agora com uma resistência em série de 8 ohms. Né? Então o circuito fica com essa cara aqui, né? Que é um circuitinho extremamente simples, né? Para a gente resolver, certo, pessoal? Então a gente fazendo a equação das malhas de Kirchhoff, né? Ou simplesmente calculando a diferença de potencial desse cara até esse, né? 40 menos 200, né? Por que que está nesse sentido? Porque a gente está arbitrando, né, o Vx assim, né? Se fosse ao contrário, seria o positivo aqui e o negativo aqui, né? Mas a gente está arbitrando esse sentido para a corrente, né? Então entra por aqui e sai por aqui. E aí basta a gente fazer, né, essa diferença de potencial pela resistência equivalente, né? E é isso que está aqui, né? Então 40 menos 200 menos 160 dividido por 8 mais 12 mais 20, 40, né? Então, menos 160 por 40 vai nos dar um total de menos 4 amperes, né, para esse valor de I, certo? E é só então a gente multiplicar, né, o valor da resistência pelo valor da corrente e a gente vai achar esse potencial aqui de menos 48 volts em cima desse resistor aqui, tá, pessoal? Lembrando que por que menos 48? Porque eu arbitrei, né, esse sentido aqui para a corrente, tá? Se fizesse ao contrário, daria mais 48, né? Bem tranquilo. Aqui então um outro exercício, né? Agora pedindo para vocês utilizar o teorema da linearidade, né? Lembrando que uma das coisas mais úteis, né, desse teorema da linearidade é justamente o fato da gente poder arbitrar valores iniciais para a variável de saída que a gente quer encontrar, né? E poder calcular, né, esse circuito de trás para frente, digamos assim, né? Até chegar na fonte que a gente tem, né? E verificar se o valor bate, né? E se não bater, corrigir ele por uma constante, né, de multiplicação que feche então com a fonte, né, e que vai corrigir o nosso valor estimado de
VO ou IO, ou qualquer que seja a variável que a gente está tentando encontrar, né? Então aqui nesse circuito, né, eu peço para vocês usar o teorema da linearidade, né, estipulando VO igual a 1 volt, né? Peço para vocês verificar se VO é realmente 1 volt, né, se a estimativa está correta, né? E caso não esteja, né, peço para vocês calcular então, né, o valor real de VO, certo? E como é que a gente faz isso, pessoal? E aqui está a resposta, tá? Para vocês terem como referência, já sabem que não é, né, 1 volt, mas como é que a gente chega nisso? A gente pode começar então, né, fazendo aquela associação daqueles resistores, né, que estão naquela malha em série, certo? Que vai nos dar uma resistência equivalente de 6 ohms aqui, tá? Então VO vai estar distribuído, né, nesses camaradas aqui, tá? A gente pode simplificar isso um pouquinho mais, né, fazendo o paralelo dessas resistências aqui de 6 ohms, né, 6 com 6. Vocês já sabem, né, que a resistência equivalente de duas resistências iguais em paralelo é a metade delas, né? Então vocês sabem que a resultante, né, dessa conta aqui, desse paralelo, vai dar 3 ohms, certo? Tendo então, né, essa resultante, certo? Vocês vão ter esse circuito aqui, que é bem mais simplificado, né? E aqui então vocês podem utilizar ou divisor de tensão, ou lei de Kirchhoff de nós, né? Ou então as duas coisas, certo? Aqui a gente já sabe algumas coisas, né? Por exemplo, a gente arbitrou que aquele VO lá, né, era 1 volt, certo? E a gente sabe que esse VO de 1 volt está em cima de uma resistência equivalente de 3 ohms, né? Mas antes de chegar nele, né, nessa malha ainda tem uma outra resistência de 3 ohms, certo? E aqui eu escrevi uma variável auxiliar que eu chamei de V1, né? Então a tensão V1, né, ela está em cima desse resistor de 6 ohms e está em cima da soma desses dois resistores de 3 ohms, né? Ou seja, de um equivalente de 6 ohms aqui também, tá? Pela divisão de tensão, né, eu sei então que a tensão em cima de um resistor específico de uma malha em série, né, é o valor do resistor dividido pela soma dos dois vezes, né, o V1 aqui no caso, certo? Beleza? Eu sei que, como eles são iguais, né, a tensão aqui é metade dessa tensão aqui, certo? Se eu arbitrei essa tensão como sendo 1, né, volt, obviamente eu vou ter 2 volts aqui nesse V1, certo? Arbitrando então a lei dos nós, né, de Kirchhoff para esse nó aqui, certo? Então tem uma corrente entrando, duas saindo, né, que eu chamei aqui entra de I1, essa aqui I2 e essa I3, certo? Então vai nos dar essa igualdade aqui, certo? O que que é I1, né? I1 é VS, que eu não sei a princípio, né, e quero calcular para ver se vai ser igual ao enunciado do problema, né? E se não for, depois corrigir, certo? Menos V1, né? Então a diferença de potencial dividido pelo valor da resistência, né? Dividido por 2 ohms, certo? Então isso é I1, que é igual a I2. O que que é I2? V1 dividido por 6 ohms, certo? Mais I3, né? Então o que que é I3? Poderia ser também V1 por 6 ohms, que é a soma desses dois, né? Ou poderia ser V1 menos VO dividido por 3, tá? Eu escrevi V1 menos VO dividido por 3, tá? Para manter essa lógica aqui, né? Da diferença de potencial. Então aí a gente tendo aqueles valores, né, que a gente arbitrou lá em cima, para VO 1 volt e V1 2 volts, a gente substitui nessa equação e vai chegar, né, então no valor equivalente de VO de 10 terços, né, ou 3,333 dízima periódica volts, certo? Aí nos resta então a utilizar, né, aquela comparação, né, que a gente fez no outro exercício, que a gente usou também esse mesmo teorema para calcular a corrente, né, equivalente pela linearidade, onde a gente sabendo então, né, esse VS que a gente calculou, para a condição de VO inicial que a gente arbitra, né, a gente pode considerar o
que é dado na realidade pelo enunciado do problema, né? Era 15 lá no enunciado. Então, né, calcular o valor real de VO, né, dado essa fonte de alimentação. Então, se VO é 1 volt, dado que VS é 3.333, quanto é VO se VS for 15, né? Então, uma formuleta rápida que permite vocês calcular aqui, isso é o VO, então aqui nesse caso, né, real, é igual ao VO estimado, né, vezes o real dividido pelo estimado, né? Então, o que a gente estimou lá no início, né, no enunciado, foi 1 volt, certo? O VO real, né, dado pelo enunciado é 15 e o estimado é 3.33, né? Então, isso vai dar uma resultante de 4,5 volts, que é a resposta final do problema, certo, pessoal? Tranquilo, né? Lembrando aí da utilidade do teorema da linearidade para vocês, né? Aqui nós temos então agora o último exercício, né, que é o teorema da superposição, certo? Onde eu peço para vocês utilizar esse teorema para calcular então o valor da corrente I, né? E também a potência dissipada no resistor de 3 ohms, né? Sendo que a corrente então I é essa aqui, tá? Que passa por esse resistor. E dada essa corrente, a gente gostaria também de calcular então a potência em cima desse carinha aqui, ok? Isso considerando a influência dessas três fontes aqui, né? Tanto essa fonte de 20 volts, né? Essa de 2 amperes e essa de 16 volts aqui, certo? E como é que a gente faz isso, pessoal? Lembrem-se que, então, o teorema da superposição, né? Ele nos permite considerar a influência individual de cada uma das fontes que a gente tem no circuito, né? E depois somar esses efeitos, né? No fim, para compor aí, então, né, a resultante daquela variável que a gente está calculando, né? Que no caso aqui é a corrente. Poderia ser tensão, poderia ser outra coisa, tá? Então, nós vamos arbitrar aqui, né? Que a I1 é dada, né, por essa fonte de tensão aqui, certo? E vamos calcular agora qual a contribuição dessa fonte, né, para o cálculo dessa corrente aqui, certo? Lembrando que o que a gente faz? A gente então deixa essa fonte de tensão no circuito e elimina as outras duas. Eliminando a fonte de corrente, então eu abro aquela fonte, né, abro aquele ramo do circuito, certo? Então ele desaparece, vai ficar só essa resistência de 1 ohm, né? E a fonte de tensão, a outra lá, então é o curto-circuito, né? E fica só essa resistência de 4 ohms aqui, certo? Então aqui é bem simples, né? Vocês podem ver pela lei das nós de Kirchhoff lá, né? Que vocês têm então uma corrente IO aqui entrando, tá? E vão ter uma corrente I1 saindo para cá e I2 saindo para cá, né? Qual vai ser essa corrente, pessoal? Né? Vejam que nos dois, né, ramos do circuito aqui, né, eu vou ter 4 ohms, vou ter 4 aqui e vou ter 1 mais 3, 4 aqui também, né? Então a corrente que vai passar, né, tanto por esse ramo quanto por esse, né, tanto por I1 quanto por I2, ela vai ser igual, certo? Dessa forma, então, eu posso arbitrar que o IO, né, aqui é igual a 2 e 1, certo? E aí eu posso, então, calcular o IO fazendo o paralelo dessas duas resistências, né? Então 4 em paralelo com 4, mais 2, né? Que vai ser a resistência equivalente, divido a tensão de alimentação pela resistência equivalente e vou ter a corrente equivalente, 5 amperes, tá? Isso vai ser IO. E eu sei que I1 vai ser IO por 2, né, pessoal? Logo 2 amperes e meio, né? Tranquilo. Certo, pessoal? Então, calculado I1, né, eu posso agora partir para o cálculo da contribuição da segunda fonte, né, do nosso sisteminha, do nosso circuito aqui, que eu vou considerar essa fonte de corrente aqui de 2 amperes, certo? Então, esse cara vai ser o responsável, né, por gerar o meu I2, né, desse cálculo final de I aqui, tá? Descobrimos I1, vamos para I2, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui?
deixo esse cara no circuito, curto-circuito essas outras duas fontes, né, de tensão, certo? Então elas somem daqui, some daqui, some daqui. Isso então vai nos dar esse circuito equivalente aqui, né? 2 amperes aqui desse lado, aliás, 2 ohms aqui desse lado, perdão, 4 ohms desse outro, certo? E esse circuitinho aqui se mantém, né, no meio ali, tá? Eu posso então simplificar esse circuito, né, fazendo paralelo aqui a associação, né, de 2 com 4, certo? Reparem que esse circuito aqui ele está em esse 4 ohms aqui ele está em paralelo com 2, né? Eles estão ligados então na mesma, né, nos mesmos nós, certo? E eu posso fazer o paralelo deles para calcular a resultante, certo? Isso vai me dar então 4 terços, né? 1.333 ohms, certo? Que eu posso então, né, associar em série, né, com esse resistor aqui de 3 ohms, né? Se vocês olharem o circuito aqui, eles estão um em série com o outro, né? Calculando então, né, uma nova resultante e depois podendo fazer então, né, aplicando a equaçãozinha do divisor de corrente, né, tendo em vista que eles vão estar, essa resultante aqui está em paralelo com esse resistor de 1 ohm, né, e eu posso então considerar, né, o resistor lá de 1 ohm e essa resultante e aplicando, né, aqui aquela equação da divisão de corrente, né, vezes a fonte de corrente, vou chegar nesse valor aqui, tá? 3 oitavos, que dá isso aqui, tá? 0,375. Né? Então, essa vai ser a nossa I2, certo? Então, a gente tem I1, tem I2, né? Nos resta somente calcular I3, que é a contribuição dessa última fonte aqui, né? Essa fonte de tensão de 16 volts, né? E vamos a ela agora. Então, curto-circuitando, né, aquela outra fonte de tensão e abrindo a fonte de corrente, a gente vai ter então esse circuito aqui, né, resultante. Tá? A gente pode calcular, né, então aqui uma resistência equivalente, né, então equivalente do 2 que está aqui com a soma, né, desses resistores em série, né, de 1 e 3, certo? Vai nos dar ali 4 terços, certo? E a gente pode então fazer um cálculo usando o divisor de tensão, porque a gente vai ter esse resultante aqui, né, o 4 terços aqui, em série com esse resistor de 4 ohms. Tá? A gente sabe então que vai ter uma corrente, né, aliás, perdão, uma tensão, né, que passa em cima daquela resistência equivalente de menos 4 volts. Tá? E a gente pode então dividir menos 4 por 4, e agora o VO é né, em cima desses dois caras aqui, tá? Que vai dar menos 1 ampere, certo? Então essa é a nossa I3. Certo, pessoal? Então, para a gente chegar na resposta final, basta que a gente some agora, né? Tudo isso que a gente calculou, o I1, o I2 e o I3, certo? E chegue então nessa resultante de 1.875, certo? Para calcular a potência, barbada, né? Corrente ao quadrado vezes resistência, o que nos dá então a potência de 10.547 watts. Então, é isso aí, pessoal. Certo, pessoal? Então, essa aí foi a nossa aulinha de exercícios, tá? De preparação para a prova. Eu vou colocar um vídeo no Moodle ainda dando, né, explicando para vocês aí como é que eu espero que seja o andamento da prova, né, dando instruções mais apropriadas, tá? Logo mais. Mas espero que, de forma geral, tenha conseguido contribuir com a aprendizagem de vocês, então, dessa primeira parte da matéria, né? A gente fecha aqui, então, a análise de circuitos de corrente contínua. A gente ainda vai ver alguma coisa ou outra de capacitor e né, indutor ali, mas como foco principal, assim, de corrente contínua, né? A gente fecha aqui, então, e vai cobrar isso na prova, certo?
para a segunda área, então a gente vai começar a mexer com corrente alternada, né, e ver os efeitos que isso tem em cima né, desses outros componentes, né, do capacitor e do indutor, e também começar a analisar uns circuitos polifásicos, tá? Então, espero que tenham entendido tudo. Qualquer coisa, entrem em contato, né? Por favor. Não hesitem e façam exercícios. E qualquer coisa, estamos a um e-mail de distância aí, certo? Abraço e bom fim de noite para vocês, certo? Até então o dia da prova. Abraço. Tchau, tchau.